Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. E aqui estou com a doutora Gabriela Streit, médica, que vai falar sobre alimentação e doenças autoimunes. Doutora Gabriela, é um prazer tê-la aqui no programa Fala Doctor, falando sobre esse tema tão importante. Primeiro, a questão da alimentação, que tu tem também o conhecimento dentro da nutrologia, e além disso, as doenças autoimunes. Seja bem-vindo ao programa Fala Doctor, e o doctor aqui, quem é você. Muito obrigada, Douglas. Muito prazer enorme estar aqui contigo e poder compartilhar com toda essa tua audiência maravilhosa. Na verdade, eu acho que doenças autoimunes, muitas pessoas não sabem que tem, e quando sabem que tem, às vezes não entendem a relação com o tratamento, porque a medicina tradicional, a medicina clássica, ela tem um olhar para o paciente que está muito dentro e ligado ao sintoma, ao tratamento dos sintomas, e nunca ao tratamento das causas. Então, o que a gente percebe? Que quando um paciente chega no médico e ele tem qualquer sintoma ou qualquer doença, o médico, através da medicina ortodoxa, a medicina clássica, ele tenta fazer com que aquele sintoma ou aquela doença tente se acalmar, tente tratar especificamente aquele sintoma. E a gente, através não só da nutrologia, mas através dessa medicina que a gente chama de medicina integrativa, a gente abre um leque muito maior, não só de possibilidades terapêuticas, mas de conseguir explicar para o paciente que o paciente tem uma causa e que essa causa, sim, é necessário ser tratado. Muito mais importante do que tratar um sintoma, do que tratar uma doença, é identificar a causa do que trouxe aquele paciente aquela doença ou aquele sintoma, e a partir dali, a raiz do problema começa a ser tratada. Dentro da medicina integrativa, a gente preconiza junto com a nutrologia, porque a nutrologia faz parte dessa mudança, desse olhar, vamos dizer assim, mais holístico para o paciente, dessa mudança de estilo de vida, que é o que a gente fala. E essa mudança de estilo de vida está diretamente relacionada com os benefícios nos tratamentos de várias doenças. E eu escolhi as doenças autoimunes pelo fato de que, quando o paciente tem uma doença autoimune, a medicina tradicional ela tem muito pouco a oferecer. Ela oferece sempre um imunobiológico, que é uma medicação que faz com que o sistema imunológico dela às vezes fique muito pior do que já estava, ou tente diminuir, tente abafar aquele sistema imunológico que está exacerbado. Porque a doença autoimune, para quem não conhece, nada mais nada menos é do que o próprio organismo da pessoa atacar a ele mesmo, a si próprio. Então, por exemplo, assim, o que é uma doença autoimune? Muitas pessoas têm doenças de pele, que tu já deve ter visto nos teus pacientes até no próprio consultório, que é um vitiligo, por exemplo, que é uma doença contra os melanócitos, ou a própria psoríase, ou então uma doença do sistema neurológico, como por exemplo uma esclerose lateral amiotrófica, ou uma própria esclerose múltipla, ou a própria doença de Alzheimer, que hoje está cada vez mais prevalente, ou atacando um sistema como a própria glândula tireoide, que a gente tem muito frequentemente as tireoidites, os pacientes que têm doenças relacionadas à glândula da tireoide. Então, assim, quando o organismo reconhece como não seu, não self, que a gente acaba dizendo na medicina integrativa, como o seu como não seu, a gente acaba tendo com que o organismo ataque, o sistema imunológico, ao invés de atacar algo que seria ruim, ele acaba identificando algo que é seu como ruim também e acaba atacando. E aí a gente acaba abrindo um quadro de uma doença autoimune. Baseado nisso, então, a medicina tradicional ela traz muito pouco, vamos dizer assim, um aparato de drogas que são muito pouco efetivas na remissão dessa doença. A gente trata muito o sintoma, a exacerbação, porque as doenças autoimunes elas têm esses episódios de exacerbação, então o paciente fica com bastante sintomatologia, fica às vezes, muitas vezes hospitalizado em função da exacerbação das doenças e, consequentemente, períodos e episódios de remissão. Então o paciente fica com um pouco menos de sintoma, um pouco menos sintomático, e as medicações, então, dentro da medicina clássica, elas atuam nessa parte mais da exacerbação. Quando o paciente está muito sintomático, ele acaba fazendo alguma droga que muitas vezes não trata a causa, porque a causa não está sendo vista só o sintoma, e aí, consequentemente, esse paciente acaba melhorando os sintomas por esse tratamento quando está pegando fogo, a gente vai lá e consegue tentar apagar o fogo, mas não está tirando a gasolina. Certo. Basicamente seria isso.
Então, assim, essa questão da medicina integrativa dentro das doenças autoimunes abrange muito isso, assim. Então, o tratamento da causa, o olhar holístico, a mudança do estilo de vida, a mudança da alimentação, quais são os alimentos que estão muito relacionados com as doenças autoimunes. Esses alimentos hoje, a gente já identifica muitos, e para cada doença autoimune existem alimentos específicos que a gente tem que conversar com o paciente para que o paciente entenda o que isso ocasiona dentro do intestino, porque o nosso intestino, através da medicina não tradicional, a medicina não clássica, ela traz que todas as doenças elas iniciam e terminam a nível intestinal, porque o nosso intestino é um meio, do nosso meio de comunicação com o meio externo. Ele é um sistema de informação. Olha. Tudo que a gente coloca para dentro do corpo todos os dias, ele entra pelo nosso trato gastrointestinal, que é enorme, e ele serve como informação para o nosso corpo, do que é bom e do que não é bom. Fato. E tudo que a gente coloca para dentro, a gente tem que ter muito cuidado em função disso. Por quê? Porque muitas vezes é algo muito ruim para o nosso organismo. Então hoje a gente tem uma grande quantidade de alimentos que não só podem fazer mal, mas também podem trazer outras substâncias, porque hoje, por exemplo, se tu for comprar qualquer coisa no supermercado, por exemplo, a gente tem uma grande quantidade de conservantes, uma grande quantidade de emulsificantes, uma grande quantidade de agrotóxicos, de toxinas. Até a própria embalagem, às vezes, já vem com uma quantidade de toxina. Então, tudo isso influencia muito nesse sistema de informação do nosso intestino, porque querendo ou não, está entrando tudo pelo trato gastrointestinal. Então, dentro da nutrologia, a gente consegue falar para o paciente, explicar para o paciente que isso pode ser, claro que não só, mas também pode ser uma das causas de que esse intestino tenha ficado, que a gente chama de intestino permeável, esse intestino possa ter rompido essa barreira, que deve ser uma barreira perfeita, e deixado passar algumas substâncias que, em contato com o nosso sistema imunológico, que está logo ali embaixo, exacerbe esse sistema imunológico e provoque todo esse mecanismo do sistema imunológico atacar o próprio organismo. Então, não só a alimentação, mas essa parte de toxinas e outros fatores que são extremamente importantes para os pacientes, como, por exemplo, a melhora da qualidade do sono. Dormir é extremamente importante. As pessoas dormem muito mal, acordam muito de madrugada, acordam cansadas no outro dia. No outro dia elas não rendem a mesma coisa, ficam compulsivas com comida. Uma noite mal dormida é, consequentemente, um dia que vai ser compensado em alguma coisa. É prejuízo durante o dia. E a coisa mais lícita que temos hoje para a gente compensar, mais confortante, é a alimentação. Exatamente. Então, uma noite mal dormida é um dia perdido. E quantas noites mal dormidas essas pessoas não têm? E soma, né? Exatamente isso. Então, a prática de atividade física, que é algo que as pessoas esquecem muito da importância do exercício físico dentro do contexto de saúde, porque no contexto de doença a gente já entende que os pacientes tem, enfim, diversos malefícios com a não prática, mas no contexto de saúde, quando a gente está se exercitando o nosso corpo, hoje já se sabe que existe a produção de um peptídeo a nível cerebral, que é quase um hormônio, que faz com que as células do cérebro, que até 10, 15 anos atrás a gente achava que não tinham nenhuma plasticidade, não tinham nenhuma regeneração, hoje se recuperam através da prática de atividade física. Coisa boa. Então, quando a gente está exercitando o corpo, o que a gente está fazendo? A gente está exercitando o cérebro também. Estimulando. Estimulando essas novas redes, que são extremamente importantes também para as doenças autoimunes, principalmente as neurodegenerativas. Então, além disso, o controle do estresse. As pessoas hoje, a gente não vai conseguir, Douglas, não ter estresse. Porque a gente está no carro, é alguém que te fecha, a gente está numa fila, é alguém que passa na frente, ou é uma conta, é um filho, é a esposa. A gente tem estresse. Todos os dias tem um problema menor ou maior. Exatamente isso. E eliminar o estresse não é algo possível. Não. Mas como tu lidas com aquele estresse? É algo extremamente importante. Então, saber lidar com o estresse, saber modular, controlar esse estresse, o que fazer com esse estresse, porque ninguém vai tirar o estresse da vida. Não. Mas como lidar com aquelas atividades estressantes, por quê? Porque o cortisol, que é esse hormônio do estresse que a gente libera, ele é um hormônio extremamente importante para várias funções. Ele pode ser benéfico, mas ele pode ser em altas quantidades também muito maléfico. Então,
como lidar com esse estresse é extremamente importante. Então, dentro dessa prática de medicina integrativa, dentro desse olhar diferente, holístico do paciente, a gente trabalha muito com isso, principalmente com a modulação do cortisol e de outros hormônios que também são extremamente importantes, né, que às vezes a gente esquece. E outra coisa que é extremamente importante e que eu acho válido que a gente fale é a relação da suplementação, da gente saber o que realmente é necessário. Por quê? Porque quando a gente tem um intestino que é um intestino doente, é um intestino que não está bem por esse excesso de alimentos, por esse excesso de toxinas, por esse excesso de contato com esse meio externo que não é tão bom para ele, nós não somos o que a gente come, nós somos o que nós digerimos e o que nós absorvemos. Então, muitas vezes a gente tem uma digestão inadequada e a gente tem o quê? Uma absorção muito pior ainda. Entendi. Então, as nossas células, nosso corpo precisa de todos os nutrientes nas proporções adequadas. E muitas vezes isso não acontece. A gente vê no consultório frequentemente pacientes com um baixíssimo nível de vitamina D, que é essencial, que é fundamental para o nosso sistema imunológico. As pessoas que não só que não pegam sol, essa pandemia, a gente acabou vendo isso, Douglas. Muito. As pessoas não saem de casa, as pessoas não pegaram sol, as pessoas não tiveram contato com o meio externo. Muitos trabalham dentro de quatro paredes e não saem, não tem esse contato com o sol. O home office trouxe muito isso. Exatamente. Então, os níveis de vitamina D, hoje a gente já sabe que muitos pacientes têm uma resistência ao receptor da vitamina D, e isso a gente tem teste até genético para ver, mas além dessa resistência, a gente tem uma baixa, não só biodisponibilidade, não só a formação, que a gente tem um pouco de formação de vitamina D através do sol, claro, mas a gente tem uma baixa absorção também da vitamina D, até por via oral. Então, saber quando que tem que se fazer, que tipo de absorção que tem que se fazer, como tem que ser feito, e não só da vitamina D, que é fundamental para o nosso sistema imunológico, mas o próprio zinco, que a gente viu muito no Covid, né? As pessoas repondo zinco. Exatamente. Que ele faz parte de muitas reações em relação ao sistema sódio. Sim, o sal é fundamental, as pessoas têm medo de sal, as pessoas têm medo de comer sal. E o quanto é importante o sódio, né? Exatamente, mas não o sal de cozinha. Sim, claro. O sal integral, isso é muito importante, porque quando a gente pega o sal de cozinha especificamente, a gente tem 3 elementos no sal de cozinha. A gente tem o sódio, o cloreto e o iodo, porque o iodo é obrigatório na nossa legislação. Exatamente. E aí muitas vezes o que acontece? Eu recebo muito paciente no consultório exatamente assim. Ele repousa o sal da forma integral, mas a maioria do sal integral não tem iodo. E aí começa a disfunção da tireoide, porque a tireoide precisa de iodo. E o iodo foi reposto no sal refinado, na legislação, em função disso, da quantidade de bósforo que a gente tinha na época. Então eles disseram, onde é que a gente vai repor iodo? Vamos repor iodo no sal, e aí foi no sal refinado. Mas o sal refinado só te traz esses 2 elementos, que em grande quantidade realmente podem aumentar a hipertensão, causar edema e ter consequências até para os pacientes que já têm um grau de cardiopatia, que é essa cardiopatia que a gente acumula líquido. Então, o iodo é muito importante dentro da alimentação. Então, essa suplementação também é importante. Fazer todos esses tipos de suplementação e identificar para cada paciente. Porque tu podes pegar menos sol, eu posso pegar mais sol, outro paciente pode ter uma alimentação com fígado, as pessoas não comem mais fígado, tem uma grande quantidade de vitamina A, tu não comes, então eu saber que para ti é melhor uma vitamina A. Que é um alimento de infância, né? Que é um alimento de infância. É o prato que a mãe sempre leva, né, quando é criança, o fígado, o bife de fígado. E o óleo de fígado de bacalhau, quantas pessoas tomaram? Ixi, eu tomei. Riquíssimo em vitamina A, riquíssimo em vitamina E. Então, assim, essas coisas que foram se perdendo e a gente não tinha tanta doença autoimune. Não, exatamente. E agora a gente percebe exatamente isso, que os pacientes o quê? Perderam, a alimentação é extremamente repleta de alimentos processados, industrializados, coisas de pacote, o supermercado está aí para mostrar isso, e esqueceram comer comida de verdade. O que é comida de verdade? Que a natureza trouxe. Exatamente, e isso eu quero saber se vocês estão fazendo isso em casa, porque não adianta também a doutora Gabriela estar falando tudo isso e vocês são conscientes disso e não estarem fazendo em casa. Mas no segundo bloco teremos mais, então aguarde, até breve.
Um belo sorriso conquista. Você já conquistou o seu? Clínica Odonto Doctor, presente em todos os momentos da sua vida. Olha, eu vou falar bem pouquinho aqui, porque eu quero que a doutora Gabriela fale, mas o que ela falou no primeiro bloco, nossa, foi muita coisa. E se aquele que chegou agora e não viu o primeiro bloco, por favor, vá nas nossas redes sociais e acompanhe a entrevista que ela está dando agora. Então, doutora Gabriela, nós já falamos da questão nutricional, nós falamos da questão das doenças autoimunes, e que não são poucas, né, do organismo com seu sistema imune combatendo até mesmo ingredientes e algo que vem, né, dentro dos alimentos ensacados, entre tantos outros. Mas tem muito mais. A questão de cura é difícil, mas tem o quê? Tem os tratamentos para que essa pessoa ela viva com qualidade de vida dentro do equilíbrio. Exatamente. Então, quando a gente aborda então essas questões com o paciente, por quê? Porque a maioria dos pacientes tem dificuldade em identificar tantas mudanças e tantas coisas dentro da sua vida. Porque é muito difícil a gente fazer um meia-culpa, né? É muito difícil a gente dizer assim, olha, estava comendo errado, tô com um pouquinho de peso a mais, uma gordurinha a mais na barriga, porque querendo ou não, todas as doenças hoje, todas, 100%, estão relacionadas diretamente com o consumo de alimentos refinados e principalmente do açúcar. Então, o aumento do consumo dos alimentos processados, o aumento do açúcar, do trigo, das farinhas em geral, que são o que a gente chama dos carboidratos, que as pessoas gostam muito de falar, estão diretamente relacionadas com o aumento das doenças. Se a gente for pegar então, Douglas, por exemplo, as curvas de doenças autoimunes, as curvas de câncer, as curvas de doenças cardiovasculares, o que a gente percebe? Em 1970, o Dr. Ansel Keys, que foi um pesquisador que publicou no New England sobre qual era a estratégia melhor para que a gente pudesse combater um aumento das doenças cardiovasculares, ele publicou que a gente deveria fazer uma dieta que a gente chama de low fat, abolir todas as gorduras. E foi o que a gente aprendeu. Né? Não coma gordura faz mal, gordura é maléfica, gordura mata, gordura aumenta o colesterol é que mata. Só que um dado muito importante, você que está tomando estatina, que você está em casa, você sabe disso. Mais de 50% das pessoas que infartam hoje tem colesterol normal ou baixo. Viu? Então, não é o colesterol que mata. O colesterol é um marcador de que o organismo não está bem. O que mata realmente é um estilo de vida que provoque a chamada inflamação, que é o que as pessoas agora estão começando a ouvir falar mais. A inflamação de baixo grau. Porque uma coisa, Douglas, é você chegar ali e bater com o dedo na quina da porta e o seu dedo inflamar. Claro. Ficar vermelho, quente, ficar doloroso. E o que acontece? Aquilo ali a gente chama de inflamação aguda. Só que no corpo, por vários mecanismos, e esses que a gente comentou no outro bloco, realmente são mecanismos que a gente tem que observar, porque eles são marcadores inflamatórios de inflamação. Então, se você dorme mal, você vai provocar mais inflamação no seu corpo. Se você não se alimentar direito ou com alimentos inflamatórios, você vai provocar inflamação no seu corpo. Se você não praticar atividade física, se você não controlar o seu estresse, se você não suplementar direito, tudo isso provoca graus de inflamação, até mesmo os dentes. Então, se um paciente tem um tratamento de canal que foi mal feito ou que está precisando fazer,
dentro daquele dente, daquela raiz do dente, a gente tem um processo inflamatório crônico. Estou mentindo, Douglas? Não, não tá. E isso fica liberando para o organismo citocinas inflamatórias, o tal CCR5, que tantos os dentistas falam, e isso provoca com que o teu organismo fique em contato direto com citocinas, que são essas, vamos dizer assim, esses processos inflamatórios crônicos. Então, se você tem um dente, por exemplo, com um tratamento de canal mal feito, que você precisa fazer, corra para fazer, porque pode ser uma das causas do seu processo inflamatório crônico. Isso é verdade. Então, quando a gente aborda isso com o paciente, o que a gente diz? Vamos tentar reverter essa inflamação, vamos tentar melhorar esse processo, para que a gente consiga diminuir principalmente o fator inflamatório, que é o principal responsável pelas doenças. Então, diminuir, como que a gente vai fazer? O que você faz todos os dias que você pode mudar e que é fácil, simples, rápido? O que você coloca para dentro através da alimentação. É simples. Claro que é difícil dizer não para uma cuca, claro que é difícil dizer não para um pão, claro que é difícil dizer não para um biscoito, para uma bolacha. As pessoas chegam muito no consultório e dizem, doutora, não consigo me libertar do pão. E aí eu sempre digo assim, isso é vício no pão. Tu já conheceu alguém, ou tu consegue imaginar que tu me diga, doutora, eu não consigo me libertar do brócolis? Não, as pessoas não são viciadas em brócolis. As pessoas são viciadas em pão, em biscoito, em cuca, em bolacha, em chocolate, em pizza, em sorvete. Mas pode comer, uma vez que seja... Exato. E assim, se tu estás doente, talvez tu não possas comer por um período. Daí não come. Daí não come. Mas nem todo mundo sabe. Exatamente isso. Para que tu te livre de algo, tu precisa te afastar dele por um período. E isso que as pessoas têm mais dificuldade de entender. Porque quando a gente pensa em gordura abdominal, em obesidade, em glicemia alterada, a gente também tem que pensar em insulina alterada. O Dr. Bernstein, que é um médico, ele é um diabético tipo 1, o vivo com maior idade viva até hoje. Então ele tem mais de 90 anos, ele é um diabético tipo 1, numa doença gravíssima, que é uma doença que as pessoas têm bastante dificuldade em relação à expectativa de vida, e ele conseguiu e tem 91 anos com total autonomia de fazer tudo. Ele é médico, ele era engenheiro, se formou médico, e ele escreveu um livro realmente a respeito disso, de que 15 anos antes de um paciente ter glicemia de jejum alterada, porque é fácil ir fazer uma glicose de jejum, né? Todo mundo faz, Sim. Que é o padrão. Todo mundo faz, tá 80, a doutora tá 90, tá tudo certo. Ele diz no livro dele, Dr. Bernstein, que 15 anos antes de um paciente ter uma glicemia de jejum alterada, o pâncreas já estava correndo atrás da máquina para produzir insulina. Então, uma insulina de jejum vai vir alterada 15 anos antes do paciente ter glicemia de jejum alterada. O que isso significa? Que se o paciente já está com níveis de glicemia alterada, de glicose alterada no sangue, e a sua pode estar 90, pode estar 80, e você achar que está tudo certo, por que ela está assim? Porque o seu pâncreas está correndo atrás. Porque ele está trabalhando 2, 3, 4, 5 vezes mais para conseguir colocar aquela glicose para dentro do corpo e acomodar. Sim. Partindo disso, o que as pessoas têm que entender? Que quando ele não acomoda, essa glicose ela vai se acumulando na forma de gordura abdominal, que é a gordura centrípeta, que a gente chama, que é aquela gordurinha que quase todo mundo tem, que é aquela barriguinha. Ah, mas eu não estou gorda, minha perna não está gorda, meu braço não está gordo, mas eu tenho barriga. Essa gordura da barriga é uma das principais gorduras relacionadas às principais doenças, porque ela não está relacionada com a glicemia alta, com a insulina alta, com a síndrome metabólica, com a resistência insulínica, mas a insulina alta está relacionada com todas as doenças. Todos os trabalhos mostram câncer, doenças autoimunes, doenças cardio, doenças cerebrovasculares, degenerativas, todas estão relacionadas com níveis altos de insulina. Então, quando o paciente acha que está tudo certo, porque o colesterol dele está tudo certo, porque a glicemia dele está tudo certo, tem muitas outras coisas para serem vistas. E talvez essa medicina clássica abandonou um pouco isso, de olhar, de não ter esse olhar tão holístico, porque o paciente não é só um colesterol, a gente não tem que tratar um colesterol, a gente tem que tratar o Douglas, a gente tem que tratar a Dona Maria, a gente tem que tratar o seu João na sua complexidade. Certo. E uma glicemia de jejum, um colesterol, um exame, um hemograma, um exame de urina, não trata.
Ele traz poucas informações. O quebra-cabeça é muito maior porque o corpo é muito mais complexo do que a gente imagina. Então, isso que a medicina está trazendo, isso que a medicina integrativa, essa medicina mais personalizada está trazendo, que a gente entenda que o paciente não é só aquilo ali que está sendo visto naquele momento e que o paciente tem uma história. O que a tua mãe trabalhava, por exemplo, quando tu estava na barriga dela? Será que ela era uma frentista e trabalhava com substâncias tóxicas? Exato. Será que ela era uma agricultora e trabalhava com agrotóxico? Entende? Claro. E isso pode trazer para o filho uma carga de toxicidade que a mãe nem sabia, e isso pode influenciar diretamente os níveis de saúde. E que ele vai levar junto. E que ele vai levar junto. A importância do parto normal. Hoje todas as mulheres quase fazem cesariana. A importância do nenê passar pelo canal do parto, entrar em contato com todas aquelas bactérias da flora da mãe. Aquilo ali é uma colonização benéfica para aquela criança. A amamentação, não só pelo contato psicológico da mãe ter aquele contato com o filho, mas quanto de coisas boas que estimulam o sistema imunológico daquela criança através do trato gastrointestinal são dadas através do leite materno. E o leite materno, as pessoas têm medo de gordura, o leite materno é 70% de gordura. Olha aí, mas que é muito importante para o bebê. E que é extremamente importante. O leite materno não tem açúcar. Exato. O leite materno não tem uma grande quantidade de proteína. O que o leite materno tem uma grande quantidade de gordura. E o que o bebê precisa dessa gordura. Por que o que o bebê precisa não é o que a gente precisa? Isso que as pessoas não pensam. E outra questão também é o leite quando adulto. Pois então, o leite quando adulto, ele tem muitos trabalhos relacionados ao leite e não só à lactose, porque as pessoas ficam fixadas na lactose. O leite, ele tem os 3 macronutrientes. Ele tem proteínas através da caseína, ele tem carboidratos através da lactose e ele tem a gordura própria do leite. Então, quando a pessoa está ingerindo leite, o que ela está ingerindo? Os 3 macronutrientes. E ela fica fixada na lactose, achando que o leite é sem açúcar ou que a lactose é o mais alergênico. E tem muito trabalho identificando que as doenças da tireoide estão diretamente relacionadas com a proteína do soro do leite, que é a caseína. Ela é extremamente parecida com as proteínas que a gente tem na nossa glândula. Então, se a gente tem o intestino que está doente, o que aconteceu? Passou aquela caseína para dentro, o sistema imunológico identifica e faz com que a gente consiga atacar o nosso corpo, porque identificou como parecido. É como se fosse um crachá. Sim. O crachá tem um nome, a caseína tem um nome, a glândula tireoide tem um nome. Se for um pouco parecido, o corpo vai se confundir, porque está entrando toda hora. O corpo está cansado. Sim, com certeza, exatamente. Porque não é só caseína, é o glúten, é açúcar, é o trigo em excesso, é a relação, muitos grãos na alimentação. Então, assim, tem tanta coisa para o organismo dar conta que às vezes é que nem a polícia. Se tiver muita coisa acontecendo, não dá conta o recado. A polícia não dá conta. É isso aí. E o organismo faz a mesma coisa. Vocês estão vendo? Olha só quanta informação, quanto conhecimento. Infelizmente, estamos chegando no final do programa. Doutora Gabriela, e sempre quando tem o finalzinho do programa, eu peço sempre que dê uma mensagem para esse povo, para esse telespectador que está nos assistindo. O mais importante de tudo é que as pessoas entendam que parte delas a mudança. E a mudança de estilo de vida não é algo caro, não é algo dispendioso, é possível e é factível dependendo única e exclusivamente da vontade. Então mudar, olhar a alimentação de uma nova forma como algo que é para nutrição e não só para alimentação, para se nutrir, talvez seja a coisa mais importante que a gente tem que começar a mostrar para as pessoas, porque esse é o caminho para que as pessoas tenham menos doenças. Estilo de vida. Exatamente. Atividade física, o exercício físico, a alimentação equilibrada e o sono. Puxa vida, olha só, não é tanta coisa, né? Bom, Gabriela, muito obrigado pela tua presença aqui no Fala Doctor. É uma grande satisfação tê-la aqui e ainda mais com todo o teu conhecimento, transbordando para esse público que está nos assistindo e com certeza vai ser convidada mais adiante. Muito obrigado. Obrigada eu, foi um prazer. E você que está nos assistindo, aproveitando tudo isso, que tenha uma excelente noite. Que Deus os abençoe. Até a próxima, que também vai ser muito boa, viu? Aquele abraço.